Olá pessoal, eu sou o Vitor da Escola do Consumidor e hoje nós vamos iniciar uma série de vídeos sobre noções de direito para você que quer aprender um pouco mais de direito do consumidor, mas necessita de uma noção básica de outros conceitos para interpretar esse direito. O vídeo de hoje é sobre diálogo das fontes. O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 49, ele vai dizer que se o consumidor compra algo fora do estabelecimento físico do fornecedor, por exemplo, pelo telefone ou pela internet, dentro de 7 dias ele pode desistir da compra. Ele cancela aquilo, recebe o dinheiro de volta e devolve aquele bem sem qualquer ônus para o consumidor. Mas vamos ver um exemplo um pouco mais complicado. Se o consumidor ele tem uma relação de consumo com o banco e o consumidor realiza uma TED, transferência eletrônica disponível, ou ele realiza uma ordem de pagamento pelo Pix, isso é um serviço bancário, digamos que ele transfere um dinheiro para um amigo dele, e isso pode ter sido feito pelo celular, então que seria fora do estabelecimento comercial do banco. Então, será que o consumidor poderia desistir dessa transferência no 6º dia e receber o dinheiro de volta? Isso é um pouco estranho, não é verdade? O que nós queremos apresentar aqui neste primeiro exemplo é que existe o fato, você comprou pela internet, existe a norma, o artigo 49. Quando eles se enquadram muito bem, a aplicação e interpretação parece ser muito simples. E isso é o que o cidadão quer, que a lei seja facilmente interpretada por ele, basta ler e entender. E isto também foi o que o movimento de codificação que ocorreu na Europa nos séculos 18 e 19 ocorreu. Por exemplo, o pensador Jeremy Bentham, da Inglaterra, ele capitaneou, foi um dos principais expoentes desse movimento de codificação. O que significa codificação? Codificação é você reunir todo o direito dentro de um texto só, bem sistemático e claro, para que todos os problemas sejam resolvidos só por aquele código. Então, naquela época, a Inglaterra havia o direito costumeiro e era formado pelas decisões dos juízes. Jeremy Bentham falava que não era fácil saber qual era o direito em cada caso, porque o judiciário poderia decidir de modo um tanto aleatório. Então, basicamente, era essa a ideia da codificação. Então, é essa ideia de código que deriva as formações da legislação, por exemplo, Código Civil, Código Penal, Código de Processo Civil e Código de Defesa do Consumidor. A expectativa é que todo o problema relacionado, por exemplo, ao direito civil fosse resolvido pelo Código Civil. Todo o problema relacionado ao direito penal fosse ali enquadrado e resolvido pelo Código Penal. Só que a gente vai ver que com o passar do tempo surgiram outras legislações, inovações e o código passou a não comportar todas as soluções. Então, no início do século XX começou a surgir bem os nossos códigos, por exemplo, o Código Civil de 1916, e também veio a surgir outras leis esparsas que regulavam às vezes o mesmo fato. Então era preciso organizar essas leis junto com o código. E aí em 1942 surgiu o decreto-lei chamado Lei de Introdução ao Código Civil, que iria sistematizar essas leis. Então, por exemplo, existe o primeiro critério de ordem, que é hierarquia. Por exemplo, a Constituição está acima de leis e as leis estão acima de decretos, os decretos estão acima de portarias. Isso significa que, havendo conflito entre as normas, a gente primeiro busca esse critério para saber qual é a norma que é preponderante. O segundo critério seria a da revogação, ou seja, a lei posterior, a mais nova, ela revoga a lei anterior quando ela está na mesma hierarquia. Significa que se você tem uma lei de uma data X e hoje surge uma lei da mesma hierarquia, essa lei ela joga a lei anterior para fora.
O terceiro critério é a especialidade, ou seja, se você tem uma lei ali geral e depois você tem uma lei específica para certos casos, essa lei específica vai preponderar na aplicação. Seria, por exemplo, o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor. O Código Civil seria considerado a ideia genérica da regulamentação e o Código de Defesa do Consumidor seria considerado a especialidade. Então nós vemos que no meio do século XX ali no Brasil, a nossa ideia de direito era realmente de tentar encontrar o fato e a norma de modo muito claro, por isso a gente tinha que excluir outras regras, outras normas para encontrar apenas uma norma para corresponder a um fato. E é isso que é aqueles critérios de hierarquia, revogação e a especialidade. A gente tenta retirar outras normas que entram em conflito com a interpretação e deixar apenas uma norma para ficar bem claro aquilo ali. Agora, com o passar do tempo, principalmente com a nossa Constituição de 1988, foram agregados novos direitos em que não havia uma ideia clara do que ele era apenas uma intenção de legislar naquele sentido, que é, por exemplo, o próprio direito do consumidor. Ele foi inserido ali como direito fundamental, apenas escrito assim, protege o direito do consumidor. Então a gente vê a inserção de princípios dentro do direito que ele é contraditório com a ideia clássica do direito e com essa interpretação, com a hierarquia, revogação e especialidade. Vamos então dar um exemplo errado de como essa ideia clássica de que utiliza-se aqueles critérios para interpretar a lei, o código, vai errar na hora de aplicar o CDC. Vamos pegar o artigo 2º, que fala da definição de consumidor. O consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire o produto ou serviço como destinatário final. O que o código está dizendo? Que o consumidor ele adquire, logo, se ele não adquire, ele não é consumidor. Então a gente pode pensar, se o consumidor vê uma propaganda enganosa, se ele vê uma propaganda abusiva, ele não é consumidor ainda porque ele não adquiriu nada, ele só viu a propaganda. Ou se o consumidor recebe uma oferta, ele vai ao estabelecimento do fornecedor, quer comprar aquele produto e o fornecedor se nega e fala, não vou vender. Nesse caso, o consumidor ainda não adquiriu. Então, ele não seria consumidor? Essa seria uma leitura bem literal e interpretando também que código seria aquela noção em si que não iria conversar muito bem com os outros ramos do direito, porque ele excluiria os demais direitos. A ideia clássica de código e essa interpretação de lei de modo exclusivo começou a cair a partir da Constituição de 88, com o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, interpretando as leis e adotando a teoria do diálogo das fontes, ou seja, são vários sistemas comunicando entre si para interpretar o fato. Logo, o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor, eles não se excluem, eles se aplicam ao fato e no momento da decisão, o Código de Defesa do Consumidor ele vai preponderar. Mas quem dá o significado das coisas muitas vezes vai ser o Código Civil, que é pessoa, o que é obrigação, contrato, prescrição. O direito do consumidor não exaure-se dentro do Código de Defesa do Consumidor. Por exemplo, um contrato do consumidor com o banco, vai haver normas do direito civil, norma do Código de Defesa do Consumidor, normas administrativas do Banco Central e outras. Esse tanto de ramos diferentes, normas, faz muitas contradições, não fica muito simples para interpretar como é que funciona o direito. Nós vamos tentar mostrar passo a passo como seguir a interpretação para entender o direito do consumidor. Obrigado por nos assistir. Caso tenha alguma sugestão, entre em contato conosco pelo nosso e-mail.